Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa quinta aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, vamos aqui continuar sobre ainda esse tema da pureza e unidade da igreja, sabendo que o texto sagrado nos ensina a buscarmos o que é unidade. Irmãos, aqui unidade, leia-se, não é uniformidade no sentido... eu tenho que ser que nem o irmão pentecostal, eu tenho que ser que nem o irmão presbiteriano, eu tenho que pregar como não. Cada um tem a sua identidade, unidade no que se diz respeito àquelas bases que vimos há pouco. Quais bases? De uma igreja que tenha sinais puros. Ou seja, cada um dentro dos seus critérios, cada um dentro das suas características, tá bom? Então, voltando aqui, dentro dessa premissa, né? Então, quando a gente fala sobre aqui a questão dessa unidade, eu até quero citar uma frase muito, muito linda que grandes irmãos nossos do passado diziam, né? Eu aprendi que era uma frase de John Wesley, mas eu já ouvi também que é uma frase de Agostinho. Outros vão falar que são de outros pensadores. Eu não sei quem é o pai dessa criança, mas é uma frase que eles diziam, que é assim: no essencial, unidade. Ou seja, no que se diz respeito aos sinais de uma igreja pura, unidade. Aqui, claro, não são todos os pontos, mas são alguns pontos principais. Então, no essencial, unidade. Ou seja, essencial, unidade. No não essencial, respeito. Ou seja, não é essencial. Tá bom. Isso é importante para você? É. Mas não é importante para mim. Então, tudo bem, eu te respeito, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Somos irmãos que pensamos nesse ponto de forma diferente. E a terceira palavra é: e nas demais coisas, amor. Ou seja, o que isso nos ensina, meus irmãos? No essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. A gente caminha muito bem. Então, aqui, unidade é no que se diz respeito a isso. Né? Não somos como a igreja presbiteriana, não somos como a igreja luterana, respeitamos. E os amamos. Mas existem muitas coisas que nos assemelham, porque enxergamos que esses irmãos são irmãos que pertencem à igreja verdadeira. Pastor, mas o senhor falou que temos igrejas menos puras e mais puras. E aquelas igrejas em que o Estado está unido, por exemplo, como a igreja anglicana? A igreja anglicana é uma igreja evangélica que está ligada diretamente à rainha, ao rei. Ou seja, quem dá as últimas palavras é o rei, juntamente com o líder, o pastor da igreja. Ora, pastor, o senhor concorda com essa união entre igreja e Estado? Eu não concordo, mas o que eu faço a respeito? Simples assim. Pastor, e o pastor que quer ir para a política, aí, que nem eu digo geralmente para a maioria dos irmãos, eu acho que o Silas Malafaia ele tinha que se enveredar para o mundo político, ele é bom nessa área, ele argumenta bem, ele tem uma postura briguenta, ele tem uma postura que, para a política, claro que ele precisaria ser um pouco mais maleável no que se diz respeito às discussões, mas ele é uma pessoa muito inteligente. Eu acho que parece que Deus separou ele para essas coisas. O senhor gosta disso? Não, eu não gosto, mas eu respeito. Por quê? Porque é ele, eu não posso arbitrar sobre ele, não posso também condená-lo. Estão entendendo, meus irmãos? Agora, se ele cometer certos erros e delitos, aí sim eu vou falar, não, está errado aqui, está errado ali. Então, percebam. Então, voltando aqui, né, aos nossos slides, né? Olha só que interessante. Agora aqui, uma breve separação uma breve história da separação organizacional da igreja. Então, quando a gente pega aqui, né, a igreja no ano 0, no ano 30, até 1054, vocês vão aprender em história eclesiástica tudo o que aconteceu. Mas, assim, fazendo um breve resumo, meus irmãos, até o ano 500, a igreja tinha, assim, uma característica muito interessante.
muito bonita. A partir dos anos 500 e 600, ela foi se tornando aquilo que nós chamamos hoje de romanismo. E aí ela vai nascendo aqui uma nova característica. Vai surgindo a figura do Papa, vai surgindo outras questões, outras que nós chamamos outros sacramentos. A tradição ela é realmente colocada, mas não pensem vocês que esse período aqui foi também um período tranquilo para o catolicismo, que não foi. Porque aqui tinha pelo menos dois grupos, o grupo ortodoxo, católico ortodoxo, e os católicos romanos. E em 1054 houve a separação, ou seja, houve um cisma. Mas esse cisma começou um pouco aqui antes, algumas décadas e séculos antes, com aquilo que chamamos de controvérsia iconoclasta, que foi quando os ortodoxos quebraram os ídolos. E Roma viu isso como uma afronta. E por que eles fizeram isso? Porque eles viam que o povo estava adorando os ídolos, se prostrando aos ídolos, e eles falaram, não, está errado isso daqui, de acordo com a Bíblia. Logo depois, eles se sentaram, tentaram entrar em conserto, mas uma coisa que ficou bem estabelecida foi o seguinte, que a Igreja Ortodoxa, que tinha sede lá em Constantinopla, ela fazia frente politicamente com o governo de Roma. Porque nesse período, irmãos, é muito curioso, porque um pouco antes dessa separação aqui, nasce aquilo que é chamado Sacro Império Romano Germânico, com Carlos Magno. Ou seja, o Império Romano ele cai, o Império Romano do Ocidente, e Roma ela vai sendo liderada, vamos dizer assim, pelas figuras mais, não só dos bárbaros que ali estão, mas principalmente da figura dos bispos e a figura do Papa. Vamos dizer assim, com a coroação de Carlos Magno, ali nasce uma retomada de voltar a sede do Império Romano lá em Roma. E por isso que é chamado sacro, porque foi uma atitude não só de um governante, mas foi uma atitude também da igreja, por isso sagrado, né? Sacro Império Romano Germânico, porque era uma união também ali dos grupos bárbaros, em especiais dos teutônicos, né? Então, assim, tudo isso eu vou trabalhar em História Eclesiástica 1 e 2, tá, meus irmãos? Mas havia essa separação política, onde ficava em Constantinopla os ortodoxos gregos, e em Constantinopla era agora a nova capital do Império Romano. Porque, irmãos, Constantino, quando ele assume o Império Romano, ele sai de Roma, a capital, e vai lá para Constantinopla, por isso que ele dá o nome dele próprio. Pode ver que ali era Bizâncio antigamente, o nome que se chamava. E aí vira a cidade de Constantinopla. Ali ele estabelece agora a capital do Império Romano. Então, a capital do Império Romano ficou assim, ficou um bloco em Roma e um bloco agora em Constantinopla. Depois houve uma separação, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. E essa polarização foi existindo aqui, meus irmãos, durante muitos anos, a partir aqui de Constantino, tá? E isso vai se desencadeando em muitas histórias, tem a controvérsia iconoclasta, mas aqui em 1054 houve ali uma reunião e houve a separação da Igreja Católica Apostólica Romana com a Ortodoxa Grega. Agora, o que é interessante, eles vão falar que a divisão é teológica, tá? Ah, não, nós estamos separando porque nós não concordamos com os irmãos de Roma por causa dessa questão aqui do credo, tá? Mas, na realidade, a divisão foi política, tá bom, meus irmãos? É isso, foi forças, era isso. Essa foi uma divisão política. E essa separação, querendo ou não,
foi algo que mexe com o catolicismo, mas aqui, do ano 500 ao ano 1000, tiveram muitos problemas, irmãos, como em uma das aulas passadas nós ensinamos. Chegou um período também que teve 3 papas no mundo, na cristandade. Era um papa em tal cidade, um papa em tal cidade, um papa em outra cidade, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, assim, essa ideia de que a igreja sempre foi unidinha, não é verdade, tá bom, meus irmãos? Só para tirar do... Porque hoje os católicos gostam muito de falar isso, né? Nós somos unidos. Não, mentira, nunca foram unidos, sempre tiveram ali as suas separações. Podem ver que dentro do catolicismo tem muito isso, são os grupos, né? Os beneditinos, franciscanos, né? Os agostinianos, e aí vai. São várias linhas. Os carmelitas, entendeu? Só que ao longo de tanta história, eles conseguiram colocar tudo debaixo, no catolicismo romano, debaixo da figura do Papa. Já os ortodoxos gregos, eles são separados. E aí vem depois aquilo que vocês conhecem, que é a Reforma Protestante 1517. Mas aqui nós temos vários outros movimentos, que são chamados movimentos pré-reformadores. A maioria desses bispos, padres, que tentaram renovar aqui a igreja, a maioria foram mortos ou queimados, ou enforcados, ou sentenciados em calabouços até morrer. Então, percebam, Lutero foi aquele que, de fato, fez a virada da chave. E aconteceu porque, pouco tempo antes, tinham inventado a imprensa e ele agora traduz a Bíblia para o alemão e publica a Bíblia em aonde quer que tinha um povo alemão, chegou uma Bíblia lá, e aí começa, então, aquilo que a gente conhece como Reforma Protestante. E olha só que interessante aqui, irmãos, agora eu quero gastar um minuto falando sobre esse episódio, que é 1525, ó. Aqui nós temos a Reforma Radical e Igrejas Livres. O que foi a Reforma Radical? Olha que curioso, hein? Bastou a Bíblia cair na mão das pessoas, as pessoas começaram a ler, estudar, se converter, que agora elas começam a argumentar, que elas começam a questionar, porque agora elas têm a Bíblia, e a Bíblia fala para a gente o quê? Examinar. E é só o pastor que examina? Não, é todo mundo que examina. E então, em 1525, percebam, irmãos, passaram-se apenas aqui alguns anos, né? Se a gente for ver, poucos anos. Em 1525, tem essa reforma radical que nasce ali na Suíça. E o que era essa ala? O que foi essa reforma radical? Essas igrejas, agora que tinham se convertido, começaram a questionar. Questionar o quê? Por exemplo, o batismo. Lutero praticava o batismo de criança. E outras igrejas que tinham nascido praticavam o batismo de criança. Eles falaram, não, tem que ser o batismo adulto, não o batismo infantil. Percebam que aqui, irmãos, o que nos leva o estudo, né? O estudo nos leva ao questionamento. Tá vendo, irmãos? Porque muitas igrejas não gostam de estudar, porque eles não querem ser questionados. O estudo levou ao questionamento. É aqui que nascem os anabatistas, que depois vai se tornar batistas. Mas os anabatistas, num primeiro momento, irmãos, eles foram chamados de anabatista, porque no grego a preposição aná é de novo, ou seja, batizarem-se de novo. Então, por isso anabatista, que depois se torna batista. Por outro lado, também, eles também praticaram algumas besteiras, tiveram algumas heresias, tá, meus irmãos? Só para antecipar aqui rapidamente, tá? Mas nasce também uma oposição muito forte contra a igreja e o Estado. Porque vários príncipes colocaram agora o luteranismo debaixo do seu reinado, mas queriam uma parceria. Não teve a reforma protestante? Teve. Então, muitos reis deixaram o catolicismo e se tornaram protestantes. Mas agora, qual igreja dominava? A igreja luterana e algumas outras igrejas. E esses príncipes e reis queriam agora o quê? Ter autonomia sobre a igreja. E aí esses irmãos falaram, não, separação. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí tiveram uma grande oposição
a ligação da igreja e do Estado. E é aqui onde se fortalece essa ideia. E aí aqui também nasce aquilo que chamamos de igrejas livres, aí onde surgem os menonitas, aí nasce de fato os batistas, os congregacionais, e depois, em 1570, nasce a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, ou seja, o rei da Inglaterra torna-se protestante e agora ele oficializa que a religião oficial da Inglaterra será chamada anglicanismo. São os protestantes, mas ligados ao Estado. Tá bom? Então, aqui é uma breve síntese da história. Como eu disse, não dá para a gente falar de tudo, né, meus irmãos? Mas percebam, irmãos, então tem vários tipos de igreja, e aqui nascem também o quê? Nascem os presbiterianos, depois, mais para frente, vão nascer outras igrejas. Tudo bem até aí? Ficou claro aqui? Ficou? Deu para ver que quando a gente começa a estudar, os neurônios começam a pensar, a gente começa a questionar certas práticas, certas crendices. Estão entendendo, meus irmãos, como estudar é brilhante? Vem cá, lembra que numa das aulas passadas eu falei sobre os movimentos pentecostais e as igrejinhas pequenas, e até o Tomé falou, por que não se unem, né? Por que elas não se unem, né, Tomé? Você falou, por que não, todas não se unem? Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. De certa medida, Tomé, de certa medida, irmãs, o movimento pentecostal, ele trouxe uma nova característica ao povo evangélico no Brasil. Mas ele se tornou uma grande denominação, forte. E essas igrejas pentecostais que nascem da Assembleia de Deus, em certa medida, sabe o que são também? É uma certa reforma radical e igrejas livres que nascem. Por quê? Porque são pensamentos de irmãos e de grupos que começam a destoar com a sede, e aí eles preferem se tornar independentes. Aí talvez vocês digam assim, pastor, mas eu já ouvi falar que são grupos rebeldes. Não necessariamente, irmãos. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Sabe o que aconteceu com os nossos irmãos pentecostais? De certa medida? Eles se tornaram um pouco mais democráticos. Foi isso que aconteceu. Já que a Assembleia de Deus tem um sistema de governo dirigido por um líder, e ele dita a regra de todos, muitos irmãos falaram, não, eu não acho certo isso para nós. Então, eles preferiram montar, para eles não ficarem sendo do grupo rebelde dentro da igreja, eles preferiram montar as suas novas igrejas. Então, em certa medida, o que foi esses surgimentos de outras igrejas pentecostais? São grupos democráticos que saem de uma igreja, eu diria, praticamente quase que histórica também, porque, querendo ou não, a Igreja Assembleia de Deus tem mais de 100 anos. Entenderam? Então, as igrejinhas pequenas pentecostais? Mais ou menos a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia. Nasce desses movimentos, nasce a igreja O Brasil para Cristo, né, uma igreja pentecostal, nasce a Igreja Unida, nasce a Deus e Amor, nasce a Casa da Bênção e tantos outros ministérios da onde? Da Assembleia de Deus. Eu te pergunto, pastor, Deus não estava nesse negócio? Eu deduzo que sim. Percebam, irmãos, são grupos de igrejas livres que questionam alguma coisa da igreja sede. Pastor, está errado isso? Claro que não, meus irmãos. Isso é importante porque a gente começa a ver o seguinte, que são pessoas que não pensam igual. Porque lembra o que disse o profeta? Como andarão dois juntos se não estão de comum acordo? Por exemplo, vocês sabem que recentemente a Assembleia de Deus do Brás, ela tem se enveredado muito para a política. Nem todos os pastores concordam com isso. E, naturalmente, você vai continuar brigando com os pastores lá do Brás por causa dessa questão? Se você não concorda, você cria, então, a Assembleia de Deus tal, que não se mistura com política. Vamos fazer uma avaliação rápida, que eles estão errados por causa disso, meus irmãos? Eu não acho. Pelo contrário. Por quê? Porque eu entendo, eu até diria que eu aprecio isso. Que não se vá para a política mesmo. Porque é uma igreja. Entenderam?
Pensem, então, o que os movimentos nos ensinam? Que essa característica mostra aquilo que a gente vai aprender já, que a gente já aprendeu um pouco, sobre a igreja local e os sistemas de governo. Muitas igrejas, muitos grupos, chegam a um ponto que eles falam, não estou concordando como a sede está administrando os recursos. Porque eu não sei se vocês sabem, já até antecipando, a Assembleia de Deus, ela tem uma sede, e essa sede administra tudo de todas as igrejas. É um sistema de governo. Aí, nós batistas somos independentes, cada igreja batista, ela é independente. E a convenção, pastor? A convenção não manda na igreja, a convenção apoia as igrejas que são independentes. Por isso que o povo batista é um povo chamado povo democrático. Perceba, eu sou um sistema de governo. Então, muitos irmãos, muitas vezes, não concordam com uma certa situação. O que é melhor? Que eles, então, se unam a outros grupos. Percebam, então, dando uma resposta das aulas passadas, Tomé, as igrejas pequenas, na realidade, são o quê? Grupos que, democraticamente, resolveram criar uma nova igreja. Eu sei que parece meio estranho, mas eles estão aprendendo com a história. Mesmo que eles não saibam disso, mas tem uma característica de beleza, porque são grupos de igrejas locais que estão sendo organizadas para servir o evangelho e servir o reino. Tá bom? Só uma síntese. Ficou claro aqui? Né? Eu fiz essa ponte com os pentecostais, porque isso vale também para os avivados, né? Pode ver, a Igreja Batista Nacional, ela nasce do quê? Ela nasce porque os irmãos batistas brasileiros, os tradicionais, não concordaram num primeiro momento com o movimento avivado, então preferiram excluí-los, e agora os irmãos avivados, graças a Deus, depois de várias décadas, hoje tem muita harmonia com os irmãos tradicionais. Só para vocês terem uma ideia, o seminário da onde nós surgimos, que é o STBnet, lá recebe muitos irmãos batistas brasileiros. Recebem muitos irmãos tradicionais. Que interessante, não? Para estudar lá com os professores. O Júnior, por exemplo, nosso irmão que hoje não veio, que é advogado, ele é de uma igreja tradicional. E nós temos uma origem avivada, estamos servindo o nosso irmão tradicional. Olha que coisa linda, né? Então, graças a Deus, os tempos se passaram, as feridas foram curadas, aprendemos uns com os outros e estamos crescendo juntos, tá bom, meus irmãos? Então, percebam que os trabalhos, eles nascem, ora meio debaixo de uma certa opressão, mas eles vão se ajustando ao longo da caminhada, tá bom? E alguma pergunta sobre isso? Não? Então, vamos lá, agora para o outro ponto, né? Que é esse ponto aqui, ó. O nosso irmão Gruden, ele vai falar muito sobre isso, razões para a separação. Será que há razões para a gente se separar de uma igreja? Razões para a gente realmente sair daquela igreja? E aqui ele vai pincelar algumas razões válidas e outras razões não válidas. Então, irmã Beatriz, leia aqui o slide para nós, por gentileza. O slide da Vida Nova. Motivos prováveis para as divisões na igreja. Razões válidas. Razões doutrinárias. Em 1 Coríntios 5, 11 e 13, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Tá bom até aí. Tem vários outros textos, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. É legítimo por questões doutrinárias? Sim. Então, vamos lá, eu estou numa igreja, vocês estão na igreja Batista Missionário, o pastor Raimundo endoidou. Falou agora que a gente tem que adorar pastor Ernesto Nini, porque ele era um homem ungido, e se a gente orar para o Ernesto Nini, aí o pastor endoidou. Aí o que os irmãos vão fazer, os irmãos? Primeira coisa, vamos seguir o critério bíblico de como que a gente resolve um conflito desse, doutrinário. O que a Bíblia nos... A gente vai ter uma aula somente de disciplina, tá, irmãos? Mas eu quero antecipar. A Bíblia chama para a gente chamar o irmão que está no erro e exortar em amor. Se ele não der ouvido, chama mais algumas pessoas. Se não der ouvido, leva a assembleia na igreja.
Se não der ouvido, aí ele é retirado da comunidade, ele é excluído da comunidade. Tudo bem até aí? Esse é o critério bíblico, tá, meus irmãos? Não é simplesmente o pastor errou uma vez, mata o pastor, mata, crucifica. Não, não é assim. O pastor errou, o pastor viajou na maionese. Aí veio o irmão e falou, pastor, o que você está fazendo? O senhor ama demais o honesto, nem está adorando. Não pode, pastor, não pode. Tá bom, pede perdão e se retrata, né? É óbvio, estou dando exagero aqui, né? Porque há um carinho muito grande nosso pelo Ernesto Anini. Mas vamos lá, meus irmãos. Tirando a figura do pastor, o pastor, então, não permaneceu no erro. Mas supondo que o pastor permaneça no reino, aí vem a irmã Miriam, que é uma das fundadoras da igreja, e fala, irmão, vocês nem sabem, eu também orei para o pastor Ernesto Anini. Meus irmãos, fui curada, estou curada. Pastor Enéas está lá no céu intercedendo por nós. Aí tem o pastor e agora é a irmã Miriam, aí, ó. E aí os irmãos começam a falar, pastor, misericórdia, irmã Miriam, misericórdia, irmãos, Deus vai esclarecer para vocês, e tá. E eu começo a trazer pessoas para a minha heresia. E aí? O que a ovelha tem que fazer? O que os irmãos têm que fazer? O pastor está irretratável, concorda? Aí a gente tem que literalmente sair da igreja, não tem o que fazer, concorda? Então, razões doutrinárias. Coisas sérias. Segundo motivo, agora esse daqui é um pouco mais complicado e o terceiro mais complicado ainda. Aqui, razões doutrinárias, irmãos, vamos lá, vamos pegar uma coisa aqui. Livre-arbítrio ou predestinação? O pastor crê no livre-arbítrio, o outro crê na predestinação. É um motivo para a gente sair da igreja? O que vocês acham? Pode falar, pode soltar o som aí. Eu acho que não. Eu também acho que não Até porque a gente nunca vai concordar 100% com o que a pessoa está falando. Mesmo que um calvinista ele diga que quem pensa como arminiano está praticando uma heresia, irmãos, a gente tem uma discussão madura e inteligente. Vamos respeitar o irmão, ele não consegue entender aquilo. Tudo bem. Ora, eu sou um avivado, eu creio em milagre, o irmão não crê em milagre. Vai sair da igreja por causa disso? Eu vou tratar o irmão com desdém? O irmão vai me tratar com desdém? Percebam, tem coisas que tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai falar assim, não, um anjo apareceu para mim, eu recebi algo, uma graça de Deus do anjo. O outro vai falar, tá meio esquisito esse papo. Vamos sair da igreja por causa dessas coisas? Entenda, eu não estou falando. Agora, o irmão vem falando, não, o anjo me disse, o anjo mandou falar. Aí complicou, concorda? Porque aí a referência não é mais a escritura, a referência agora é o anjo. Então, percebam, tem doutrinas que eu chamo, prestem bastante atenção, que eu chamo de doutrinas principais. O que seriam as doutrinas principais, pastor? Vamos lá, aqui, ó. Está bem simples aqui, nesse slide anterior. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Doutrinas principais, aqui. Sinais da igreja pura. Entendeu? Doutrinas bíblicas clássicas. Quem é o Salvador, quem é o Senhor, a palavra de Deus, santidade, novo nascimento, ou seja, evangelizar, pregar o evangelho, ser uma nova criatura, e tudo isso daqui que a gente vê como sinal de uma igreja pura. Unido às doutrinas principais, doutrinas secundárias, meus irmãos. O que eu entendo como doutrina secundária? Vamos lá. O que eu chamo de doutrina secundária? Doutrina secundária, a volta de Jesus, quando Jesus vai voltar. Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, amilenista. A gente vai sair da igreja por causa disso? Vocês entendem? Doutrinas principais, sim. Doutrinas secundárias, não. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então, fácil de resolver essa questão, não é? Então, são razões legítimas, tá, meus irmãos? Razões, agora, leia para nós, Bia, por favor. Razões de consciência, segundo Coríntios 6,14.
e os outros textos, né, que acompanham. O que seriam razões de consciência aqui no livro, irmãos? Vamos lá para o livro texto, porque aqui a gente vai precisar de dissecar um pouco melhor. Olha lá. Página 741, leia para nós o primeiro parágrafo ali do ponto 2, Beatriz, por gentileza. Quando a consciência... Quanto à consciência, se um cristão não teve liberdade de pregar ou de ensinar conforme a sua consciência baseada nas Escrituras, deve-se considerar a separação como necessária, ou pelo menos sábia. Todavia, é necessário cautela e grande humildade aqui. O julgamento individual pode estar distorcido, especialmente se não estiver fundamentado no consenso dos cristãos fiéis da história e dos cristãos do presente. Aqui, o que ele está querendo dizer, meus irmãos? Que vai ter alguns embrólios. Vamos pegar uma questão de consciência aqui, para a gente... Eu acho que a igreja tem que estar unida ao Estado. Eu enxergo que é importante o rei participar juntamente com os pastores das decisões do país. Afinal de contas, nós estamos numa monarquia. Eu não concordo. Eu acho que tem que ser separado. Eu faço uma oposição a essa ligação. Tá bom. E aí a gente vai ficar brigando agora com essa igreja e com esse irmão? Não. Quem acha que isso está certo, segue. Quem não acha... Vamos pegar um outro ponto? Leia o próximo parágrafo para a gente, Beatriz, só para esclarecer mais. Além do mais, a ordem de 2 Coríntios 6,14, de não se colocar sob julgo desigual com os incrédulos, pode também estar exigindo a separação, caso a igreja-mãe torne-se tão dominada pelos que não dão nenhuma prova de fé salvífica que tal julgo desigual seria inevitável. Então, até aí tá bom. Vamos pegar um outro exemplo aqui de questão de consciência, meus irmãos. Comer carne. Comer carne sacrificada aos ídolos, no caso, como era lá. Eu não vou comprar no açougue, que é lá do católico, que tem uma Aparecida. Não compro, não compro. Eu comprei uma vez, deu uma dor de barriga, não compro. E se é um outro lá católico, se é não vou comer na casa deles. Aí veio o pastor e fala, irmãos, é só orar. Aí o irmão não aceita isso. Aí a gente impõe, tá certo impor? Não. Vamos supor que sai o grupo lá do não comer carne de mercadinho que tem o ídolo de... Tudo bem, questão de consciência. Deixam de ser nossos irmãos? Não. Vamos respeitar. Quem não come está praticando uma heresia? Não. E quem come está praticando uma heresia? Não. Aonde está errado? Se um dos grupos quer impor ao outro, aí entra a questão. Se você fizer isso, você está em pecado. Aí é heresia. Vão ter muitas coisas que são relacionadas a isso. Vamos pegar um outro exemplo, questão de consciência? A questão do divórcio, irmãos. Tem igrejas que trabalham da seguinte forma: depois de casado, você não pode divorciar. Se divorciar, você tem que voltar a casar com ela de novo, ou senão você vai viver sozinho pro resto da vida. Essa é a leitura que eles fazem com relação ao divórcio. Mas tem irmãos que pensam assim, não tem problema. O homem e a mulher têm que estar casados com um só. Ser marido, né, no caso, e esposa de uma só pessoa. Vamos pegar os extremos, tá? Eu lembro que eu estava dando aula, se não me engano, de ética. E aí o irmão falou assim, pastor, como que o senhor lê lá, né, que o pastor, né, ele precisa ter só uma esposa? Eu falei, como está na Bíblia, não pode ter duas, é uma. Mas ele falou, e como que você vê a interpretação que é uma só esposa por vez? O aluno que fez. Eu falei, como que é? Pastor, porque tem um pastor aí que está pregando que é uma só, mas o texto não está falando quantas vezes, porque ele já se separou 6 vezes, ele está com a 7ª. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Deve ser aquele mesmo pastor que falou, vai, pega a mulher do seu amigo e adultera com ela. Deve ser daquela igreja, né, Tom?
Então, o que acontece, meus irmãos? Percebam, olha que leitura capciosa, não? É uma só por vez. Ô, meus irmãos, pensa isso, sendo ensinado para jovens casados, pessoas assim, pô, vai dar uma confusão na igreja, vai ser uma lambança, trocando de casamento o tempo todo, e o pastor, não, é uma por vez. Não, não é uma por vez, é uma para sempre. Ah, pastor, mas e o divórcio? Aí, então, pegamos duas questões. Aquele grupo que não divorcia nunca, né? E se divorciar não casa nunca mais. Ah, pastor, mas e o caso de adultério? Lamento, se ele vai ter que casar com a adúltera. Né? Tipo assim, ele vai ter que voltar com a esposa. Perceba. E temos o caso do liberal. Perceba, irmãos, é muito difícil. E vamos para um terceiro caso? Daqueles que colocam o divórcio como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Já viram pessoas assim? Não, se você divorciar, meu irmão, você não entra no céu. Ele coloca o divórcio como se fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vem cá, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem nada a ver com o divórcio. Coloca um peso sobre as pessoas. Estão entendendo, irmãos? Então, questões de consciência. Dá para a gente escravizar alguém? Não dá para a gente ser liberal, né? Mas o irmão quer ser radical, porque está interpretando erradamente, né? O divórcio é um acidente de percurso. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Como se chama uma criança que perdeu os pais prematuramente? O nome dessa criança, perdeu os pais prematuramente. Órfão. Órfão, não é? Órfão existe, não é? Não é o termo? E como que é o nome de um pai ou de uma mãe que perdeu os filhos prematuramente? Vocês não se lembram? Hã? Mãe. Não se... Hã? Mãe. Mãe ou pai, né? Não tem esse nome, Beatriz. Olha que interessante. Por que não tem? Porque é antinatural. Os pais deveriam sempre partir antes dos filhos. E alguns episódios podem até partir prematuramente quando é uma criança se torna um órfão. Percebam, é antinatural pais perderem filhos. Por isso que não tem nome. É antinatural o divórcio. Não deveria existir. Mas já que acontece, a igreja tem que saber lidar com os critérios bíblicos, com a situação coerente. E não simplesmente criar exageros. Entendeu? Tem que enfrentar de frente. É um problema. É uma família da igreja. A gente não pode tratar isso como um caso tolo e fútil. Entendeu? Então, percebam, questões de consciência são mais difíceis de lidarmos. Por quê? Porque questões de consciência é um caroço de angu? É um caroço de angu. Mas está dentro de uma perspectiva. Então, eu posso sair da igreja, porque na igreja, de repente, eu parei de pensar como outro e nada me desabone. Não é uma questão de caráter, de moral. Posso sair. É mais difícil? Essa saída se torna mais complicada? Se torna, porque não tem uma questão doutrinária. Mas a gente tem que ser honesto e leal. Estão entendendo? Eu, por exemplo, tem pastores que no passado eles foram muito importantes para a minha vida, hoje não mais. Por exemplo, eu vi uma publicação recente do Ed Renekiewicz falando sobre o Charlie Kirk. Eu fiquei triste demais. O Ed René, para mim, um dia ele foi uma referência para mim, hoje já não mais. Mostrando que o Charlie Kirk era um extremista, era uma pessoa lunática, que fazia mal para a sociedade. Ouvir isso de um pastor batista me dói o coração. Você entende? Porque quando ele fala isso, ele reforça quem? Ele reforça aqueles que odeiam Charlie. Você entende, irmãos? Tem coisas que são polêmicas. Então, numa questão polêmica, mesmo que você tenha uma opinião, tem horas que a gente tem que ser comedido. A gente está criando mais divisão na sociedade do que apaziguando. Vocês entendem?
Então, por que eu estou falando isso? Questão de consciência. Para mim, o Ed René, um dia foi muito importante. Depois de um período, ali por volta do ano 2001, 2002, comecei a notar algumas mudanças. Depois, emancipei e falei, não serve mais para caminhar comigo. E ele não serve mais para ser minha referência. Tudo bem, tem gente que segue ele. Questões de consciência. Estão entendendo, irmãos? Esse é um ponto que eu discordo dele, entre muitos, né? Tá bom? E agora, considerações práticas, que também está dentro desse ponto. Porque aqui, questões de consciência é até um pouco mais, sabe, mais fácil. E considerações práticas. Leia para nós no livro, Beatriz, esse parágrafo. Por favor, os cristãos podem decidir separar-se de uma igreja se, depois de reflexão acompanhada de muita oração, parecer-lhes que permanecer naquela igreja provavelmente resultará mais em mal do que em bem. Deixa eu dar uma pausa aqui, por gentileza. Como assim, pastor? Vamos lá. Tem vezes que um grupo da igreja nota que já não está dando mais para caminhar junto. Pastor, isso acontece? Claro que acontece. Já aconteceu comigo, a irmã Miriam vai lembrar. Pessoas que chegam e falam, pastor, eu não estou mais em comunhão com a igreja, com o Senhor. Eu quero ir para outra igreja. Nessa hora, nós precisamos, irmãos, ser maduros. Por quê? Porque eu não queria perder ninguém daqueles que eu ganhei para Jesus. Domingo passado, um irmão que um dia foi da nossa igreja, a irmã Miriam conhece, o irmão Miro, me mandou uma mensagem, irmã. Sabe o Miro? Lembra do Miro? Sim. E o Miro hoje está em uma outra igreja, etc. e tal, me mandou uma mensagem. O Miro foi alguém que nem é o Felipe Reente, que nem é o Rick, sabe? O André, pessoas que estavam ali do meu lado. Durante tantos anos, ele e a esposa. E ali ele me mandou uma mensagem tão carinhosa, agradecendo a Deus pela mensagem, sabe? De domingo, que ele ouviu. Ele ouviu em algum lugar. E me deu uma saudade dele e da Luciana. Por quê? Porque caminhamos tão bem durante tantos anos, mas um dia, infelizmente, eles saíram. E aí, pastor? E aí a gente apragueja? Não, a gente abençoa. O pastor Johnny e o irmão Gil, eles tiveram uma experiência muito dolorosa, porque no momento que eles chegaram para o pastor deles e falaram, pastor, a gente quer sair, ele falou, tá bom, pode sair, mas é tipo assim, saiu meu obrigado, sabe? Não é legal, irmãos. A pessoa quer sair por uma questão prática, porque ela quer começar um novo trabalho, nenhum problema. Eu acho que o problema é quando a pessoa é desleal. A pessoa faz um motim dentro da igreja, leva muitos irmãos contra o pastor, divide a igreja para começar um trabalho. Aí é deslealdade. Se a pessoa está querendo iniciar um novo trabalho, seja leal, seja honesto, seja franco. Fala, pastor, eu sinto que aqui na nossa igreja eu não estou crescendo. Eu preciso começar algo novo. Por isso que ele coloca debaixo de muita oração, debaixo de muita reflexão, com muita honestidade. Irmão, que considerações práticas. Nenhum problema. Como eu disse, irmãos, eu nunca desejei perder ninguém dos que eu ganhei. Nenhum. Pastor, o senhor é possessivo. Não, não é isso, irmãos. É amor, eu amo muito aqueles que eu cuido. Ao vocês, ao trabalho que eu tenho com vocês e ao empenho que eu tenho com cada um de vocês. E ainda tem hora que eu acho que estou devendo porque ainda não fiz tão bem quanto. Porque eu faço com muito amor. Agora, quando é uma partida legítima, ótimo. Agora, e quando é uma rebeldia? Aí mesmo. Mas e aí, pastor, o senhor abençoa na rebeldia? Abençoou. Lembra aquela irmã que eu falei que eu corrigi ela, que ela era profeta, que ela chorava? Deixa eu contar uma breve história dela. Durante muitos anos, ela foi a pessoa que mais foi disciplinada na igreja. Disciplina de banco. Me pergunta quantas vezes essa irmã foi para a disciplina. Perdi as contas. Nunca disciplinei tanto uma pessoa. Ora era porque arrumava contenda com alguém, brigava com o outro. Ora era porque profetizava e não acontecia. Ora era as coisas mais variadas. Ora porque se levantava contra mim, causando rebelião. E aí eu descobria, eu chegava na irmã, você fez isso? Irmã, você está aqui comigo, comendo comigo. Ah, irmã, fica no banco.
Era assim, eu perdi as contas, ia embora da igreja, depois voltava chorando, pedindo perdão. Ela saiu da igreja umas 5, 6 vezes. Na última vez que ela saiu da igreja, pagou um preço tão caro, e aí ela voltou. Bom, só para vocês terem uma ideia, depois de uns 10 anos, é uma longa história, tá, irmão? Eu estou cuidando da igreja há 30, né? Depois de uns 10 anos, disciplinando a irmã, era mais ou menos assim, a cada 3 meses, sabe? Aí depois foi a cada 6 meses. Aí chegou assim, depois de uns 10 anos, ela parou e ela melhorou muito mesmo. E aí ficou durante uns 5 anos se aprontar. Algo mais sério para a disciplina. Mas teve um dia que ela deu uma baita bola fora e eu tive que disciplinar. Bom, sabe o que ela fez quando ela estava em disciplina? Ela foi embora da igreja. Pediu carta. Pediu para ir embora. E eu falei, filha, você está pedindo para ir embora, sendo que você está em disciplina. Deus está me guiando, eu vou. Ela, o marido e os filhos. E fez um almoço e foi embora. Resumindo uma longa história, foi para um outro ministério, me deu um trabalho, porque agora ela estava em outro ministério, não parava de assediar os nossos membros para levar para outro ministério. Ai, meu Deus, mas deu um trabalho, vocês têm noção. E lá naquele ministério ela pagou um preço que vocês não têm noção. Mas um preço. Que aí depois de muitos anos ela voltou na igreja, mais uma vez chorando. Só que hoje não está mais conosco. Mas se ela estivesse, estaria cuidando dela. Me entendam, irmãos. Quando é uma questão honesta, nenhum problema. O problema é que as pessoas, muitas vezes, querem fazer algo de forma leviana. Quer começar um trabalho? Não tem problema, pede para o pastor. Se o pastor acha que ele não está preparado, vai e fala, pastor. Mas muitas vezes a pessoa não aceita a instrução e começa a fazer grupos. Aí está errado. Mas quando é uma coisa legítima, uma consideração prática, pode até não ter um fundo doutrinário, pode ter até nada de consciência, são questões práticas, irmãos. Por exemplo, pastor, eu gosto do movimento de direita e eu quero trabalhar com essa turma de direita. Tá bom, direito te assiste. Eu também gosto do pessoal de direita, mas uma coisa é igreja, outra coisa é política. Não se mistura. Eu não negocio. Ah, mas eu quero, pastor. Então tá bom, então procure outra igreja. O problema é quando esse irmão começa a fazer motim dentro da igreja para a igreja virar um palanque político. Que nem agora, irmãs, ó, presta atenção, tá? Vocês vão me ouvir falar isso até as eleições do ano que vem. Agora a pastorada está começando a se reunir de forma toda semana. E começa a chamar os pastores. Mas isso acontece a cada 2 anos, tá? Quando está perto das eleições, o ano antes, aí há um frenesi pastoral, chamando os pastores para se reunir. É errado, gente. Porque o intuito não é reunião pela reunião. O intuito é política. É unir as igrejas frente à política. Está errado. Vocês entendem? Eu sou um pouco kamikaze, vou continuar sendo kamikaze. Já tivemos no passado candidatos a vereador da nossa igreja, a esposa do Tomé já foi candidata, outras irmãs já foram. Nós não misturamos. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom, meus irmãos? É assim que eu penso. O futuro pastor da igreja, se ele pensar diferente, tudo bem. Vamos respeitar ele. É ou não é? Mas é a maneira que eu penso. Percebo que as questões práticas, elas são mais complicadas, concordam? Mas elas têm que ser tratadas de forma legítima. Agora, para a gente fechar, razões que são... Então, ficou claro aqui essas 3 considerações? Eu achei que a de consciência e as práticas ficou mais difícil. A doutrinária é mais fácil de entender. Mas, ao mesmo tempo, Beatriz, é fácil para a gente lidar aqui quando a gente tem honestidade, Beatriz. Se a gente é honesto, Beatriz, não é tão difícil. O problema é que, geralmente, quando a gente quer sair, a gente sai cuspindo no prato. Eu estou saindo dessa igreja porque o pastor só sabe da exortação. Ou senão vem outro, aí vem outro e fala, estou saindo daqui porque o pastor só sabe passar a mão na cabeça. Ora, peraí, um sai falando que o pastor passa a mão na cabeça, a exortação. Quer dizer, muitas vezes fica arrumando motivos, né? Então, assim, quando é questões assim, não é legal. Não é legal. Mas quando a gente trata com franqueza, com honestidade, não se torna tão difícil, entendeu? Mas são mais complicados mesmo, Beatriz, não tenha dúvida, tá? E agora, as razões inválidas, vamos lá. Razões inválidas de deixar uma igreja. Ambição. Aí, ó,
eu quero montar o meu grupo. Tem o meu, Redu, tem ambição ou não? Isso é errado. Pastor, seminarista é tentado montar a igreja? Claro, meus irmãos. Claro. Vocês vão começar a pregar, as pessoas vão começar a gostar, de repente vão gostar mais de vocês do que o pastor, e o pastor fica enciumado. Acontece. Aí o pastor vai perseguir. Como que esse seminarista tem que agir? Com sabedoria. O pastor está enciumado, não faz disputa com o pastor. Mostra para o pastor que você não é ali um opositor, você é um aliado. Conversa com o pastor. Pastores ficam enciumados? Claro que ficam, meus irmãos. A gente é homem. Oxi. E ainda mais quando você vê que é um jovem que destaque que agora a igreja ouve mais ele do que o pastor. Isso é horroroso. Mas e aí? Aí que o pastor vai ter que ter paciência, vai ter que ser tratado com Deus sobre esses ciúmes. E o irmão está sendo tratado também para não se envaidecer. Agora eu pergunto, se homens de Deus não são maduros, o que se envereda? Uma perseguição que nem Saul a Davi. E aí, pastor, isso existe? Claro que existe. Deixa eu contar aqui uma história real. Eu estava num congresso de pastores e o pastor Jorge Linhares contou para nós essa história. Pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista Getsemane. Ele falou assim que ele estava cuidando de um pastor. Estava arrasado. Porque esse pastor recebeu um colega que saiu de uma outra igreja. E aí o pastor cuidou dele, ele era um pastor também, cuidou da esposa, e ali foi fazendo aquele processo, né, de recuperação. Aquele pastor praticamente estava desviado. E o pastor foi com toda a paciência, curando todas as feridas e tudo. E esse irmão, naturalmente, foi crescendo na igreja. Foi crescendo, foi ganhando confiança das pessoas e principalmente do pastor. Aí o pastor, depois de todo esse trabalho tão árduo, vendo a dedicação já ali por 2, 3 anos desse colega, falou, puxa vida, que bom, agora eu tenho um companheiro, né? Olha aí que legal, né? Um companheiro. Então estou pensando de viajar. Bom, vamos viajar, vamos deixar com o pastor fulano cuidando da igreja? A gente vai lá para a Europa, descansa um mês. Aí chegou para esse pastor, falou, esse pastor, claro, pastor, pode ir para a Europa. Maravilhoso. Eu cuido. E aí chegou para a liderança da igreja, não, pode ir, o fulano cuida. Pastor, foi para a Europa. Tranquilo, já não tirava férias há 10 anos. Quando voltou, meus irmãos, uma carta de demissão. E esse pastor, que era o pastor que tinha sido ajudado, que substituiu o pastor presidente durante esse mês, preparou toda a cama de gado. Ele falou, pastor, a igreja pediu, né? Sua exoneração. Querem que eu cuide. Esse pastor, agora traído, ele poderia ficar numa briga interminável com esse colega e dividir a igreja. O que ele fez? Ele falou, tá bom, igreja, é o que vocês querem, igreja. Esse irmão foi um Absalão. Ele convenceu toda a igreja, ele já vinha ali trabalhando de trás dos bastidores. Quando o pastor falou que foi para a Europa, pronto, foi a hora das reuniões, foi a hora das decisões, chegou tudo pronto, não teve o que fazer. Um ministério que foi tomado. Se o pastor foi ingênuo, sim, não, irmão, se você não sabe se a pessoa vai cometer isso. Então, perceba, ambição pode ser uma coisa, é um motivo inválido? Sim. Pastores que praticam isso têm ministério próspero? Não. Deus vai puni-los no tempo certo, assim como fez com Saul, assim como fez com Absalão. Eu tenho um livro aqui chamado Perfil de 3 Reis, meus irmãos. Comprem e leiam esse livro. Todo seminarista precisa de ler esse livro. O Perfil de 3 Reis, da editora Vida, do Jenny Edwards. É magnífico. Conta a história de Davi, de Saul e de Absalão. Conta a história de como Davi um dia lidou com um líder tirano.
E aí um dia Davi se tornou rei. E agora vem um filho que é tirano. E como agora, como rei, Davi não se tornou um Saul para o seu próprio filho. Ou seja, quando Davi era liderado, ele soube lidar sem matar o ungido. E agora que ele se tornou rei, ele soube liderar sem matar os seus liderados. Esse livro é uma pérola mostrando o perfil de 3 reis. É uma maneira em que nos leva a nunca sermos Saul ou Absalão, mas sempre agirmos como Davi, tá bom? Segundo motivo, que está dentro disso que eu estou comentando, orgulho pessoal. Não, eu não quero saber, eu vou fazer, não me importa, vou passar por cima de todas as pessoas, ou se não por coisas menores, diferenças menores, irmãos. Como eu mencionei, política, como eu mencionei, por exemplo, irmãos, tem vezes, por exemplo, a nossa igreja, a Igreja Batista Missionária, nasceu de um racha com a primeira Igreja Batista ali na Tiradentes. Por quê? Porque um grupo começou a ser batizado com o Espírito Santo, e aí houve um racha e criaram a Igreja Batista Missionária. Essa é a história, né, irmã Miriam? A irmã Miriam vai lembrar, porque a irmã Miriam se converte nessa época, e aí eu digo, precisava de ter um racha, precisava de... Então, percebam, muitas vezes são muitas brigas. Só para vocês terem uma ideia, para eu concluir, quando eu assumi a Igreja Batista Missionária, a primeira coisa que eu fiz, lembra, Miriam? Foi ir lá na igreja... Na igreja a IBF, né, a primeira, a PIB de Ferraz, e pedir para o pastor um dia de assembleia deles, nós íamos lá, e eu fui falar para eles, pastor e igreja, se a Igreja Batista Missionária um dia fez alguma coisa que feriu, vocês nos perdoem, eu estou assumindo esse trabalho, e eu soube que teve tanta briga, tanta ferida, tanta briga, foi tanta briga, que eu falei, não quero, eu não quero que a gente tenha animosidade. E fui lá pedir perdão. E o pastor que estava lá no dia, nos recebeu, fez uma assembleia, ele e a igreja falou, amém, pastor, amém. Eu falei, eu estou aqui com o meu pequenino rebanho, você estava nesse dia, Miriam? Não, eu não fui. Então, mas aí eu tinha marcado e fomos lá, porque, irmãos, é uma igreja, irmã, eu não sei o que aconteceu no passado, mas eu agora assumi essa igreja e, de repente, tem um monte de rabo solto, né? Um monte de rastro, eu não quero isso, eu quero caminhar com harmonia com os meus irmãos. E agora, poderíamos ter voltado à igreja lá, brasileira, sim, mas já estávamos debaixo da Batista Nacional, ou seja, já tinha uma estrutura. Para que iríamos voltar lá sendo avivados para criar animosidade? Quando eu fui. E também essa questão da orientação. Na época, Deus não nos orientou, então continuamos assim. Estão entendendo, irmãos? Diferenças menores. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas diferenças menores, principalmente quando elas são questões que burlam a ética e moral, assim como o orgulho pessoal. Tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Fechou? Deu para entender aqui as razões? Sim. Alguma pergunta? Razões válidas, né? Oi? Aqui as razões válidas e razões inválidas para sair. Exato, né? Exato. E o Gruden também, ele conclui dizendo um quarto ponto, que existem ocasiões quando cooperação e comunhão pessoal são proibidas, né? Dando uma ideia de quando grupos se fecham e até mesmo proíbem. Muitas vezes a gente... Por exemplo, irmãos, eu não vou proibir os irmãos de irem em outra igreja. É claro que eu vou recomendar. Nos dias de culto não faltem. Em tais igrejas eu vou recomendar não faltem. Mas não posso obrigar vocês, como cada obreiro. Agora, eu vou sempre dizer, evitem, porque senão a pessoa fica muito dividida, né? E principalmente pessoas que ainda não têm muita firmeza. Mas, então, assim, aí ele cita, né, um último ponto aqui. Quando cristãos devem dar passos mais sérios do que os já mencionados e empenham-se em um tipo de separação anteriormente chamado recusa de cooperação ou recusa de comunhão. Aqui ele está dando uma ideia também, né, de algumas outras peculiaridades, tá bom? Dê uma olhada no livro, qualquer dúvida, vocês me chamam, tá bom? Mas tudo bem até aí? Fechou? Então vamos para o último bloco, curtinho, para a gente finalizar, tá bom? Vou fechar aqui nossa chamada e vamos para o último bloco, tá bom?